Olá, sou Steven Anthony e quero lhe ajudar a sair da depressão e reencontrar a felicidade em apenas 2 meses, sem sacrifícios, sem remédios, sem riscos. Um dia, uma cliente me deu uma definição muito boa da depressão. Ela falou assim: é uma guerra dentro da minha própria mente e eu tenho a impressão que eu estou sempre perdendo. Agora, com o programa Zero D, você terá as armas para lutar e vencer essa guerra. Com o programa Zero D, você vai poder sair da depressão em pouco tempo, viver com mais felicidade, independentemente da sua situação e das circunstâncias externas. Você vai poder ter mais ânimo e energia, abandonar os pensamentos negativos e desanimadores, atingir mais equilíbrio físico, mental e emocional, ver o lado bom das coisas e da vida, superar as adversidades, melhorar a qualidade do seu sonho, viver no presente em vez de no passado ou no futuro. Você vai poder também responder de maneira mais adequada frente a qualquer situação e controlar o rumo da sua vida, elaborando metas e planejando ações concretas para alcançá-las. Como você deve ter notado, eu tenho um sotaque bem marcado e muitas vezes cometo erros de gramática. Espero que você não se importe. Sem dúvida, farei você rir de vez em quando, talvez quando eu estiver procurando a palavra certa para usar ou tentando formar uma frase no modo condicional. Caso você esteja se perguntando quem eu sou, eu nasci na Suíça, mas vivo no Brasil desde 2009. Sou formado em psicologia e coaching, entre outras coisas, e eu estudo autoajuda, autodesenvolvimento e mecanismos de cura há muitos anos. Meu consultório fica no Guarujá, no litoral paulista, mas eu atendo também pelo Skype para facilitar a vida de todos. Eu mesmo consegui me libertar de uma leve depressão alguns anos atrás, usando as mesmas técnicas que você irá aprender. Então, você também pode conseguir. Depois desse episódio, resolvi investir tempo para aprimorar o método Zero D. Mas antes de compartilhar algumas técnicas para vencer a depressão, preciso esclarecer alguns pontos. O que eu vou falar talvez choque algumas pessoas ou incomode outras. Quero salientar que não tenho a mínima intenção de ferir ou insultar qualquer pessoa. Não tenho a pretensão de deter a verdade, é simplesmente a minha maneira de enxergar esse mal do século XXI que se chama depressão. Então, só peço que você mantenha uma mente aberta. Vou abordar um tema polêmico. Quem cai em depressão tem, na maioria das vezes, uma parte de responsabilidade. Não são as circunstâncias que provocam a depressão, mas a sua reação a elas. Você perdeu o emprego, o namorado sumiu com outra, sofre com uma doença difícil, você tem todo o direito de cair em depressão, mas tem também o direito de escolher lidar com as circunstâncias de maneira diferente. Se você raramente pode mudar ou controlar as circunstâncias, sempre tem o poder de mudar o seu jeito de lidar com elas e de escolher as suas atitudes. Na minha concepção, a maioria dos episódios que levam à depressão nascem dentro da sua mente. O seu jeito de pensar, de lidar com um trauma, de reagir a uma situação ou de atribuir um significado a um acontecimento. Muitas vezes, a depressão resulta também da falta de direção e de foco na sua vida e de uma desconexão com o seu ser verdadeiro. Veja bem, algumas pessoas perdem tudo na vida e continuam lutando sem cair em depressão. Outras, para o mesmo evento, acabam ficando deprimidas. Essa diferença mostra que a percepção do evento e a reação é uma questão de escolha. Mudando a sua percepção e controlando os seus pensamentos, você já se liberta das garras da depressão. Quero deixar bem claro que a depressão é verdadeira. Os problemas são reais, o sofrimento é real, os sintomas são reais. Quero também ressaltar que não estou falando de responsabilidade,
para criar um sentimento de culpa em você. Não, ser responsável em nada significa ter culpa. Por exemplo, um fumante que continua fumando 2 maços por dia, mesmo sabendo das consequências, ele é culpado sim. Ele não tem o direito de queixar-se do câncer nos pulmões que resultou do seu comportamento irresponsável. Mas você não tem culpa nenhuma de ter entrado na espiral da depressão. É óbvio que ninguém entra na depressão de propósito. Aliás, uma vez que a depressão se instala, os circuitos neuronais do seu cérebro agem de maneira automática e tomam geralmente o controle da sua vida. Por isso que sair da depressão é tão difícil. Não estou afirmando tampouco que você escolheu ser deprimido, porque você se comportou de tal ou tal maneira, pensou assim, ou se desanimou frente às lutas do cotidiano. Não, não. O que eu estou tentando enfatizar é o seguinte: as suas escolhas, consciente ou inconsciente, lhe levaram pouco à depressão. São escolhas de pensamentos, de atitudes, de crenças, de comportamentos. Na verdade, de um ponto de vista psicossomático, a maioria das doenças, distúrbios e problemas nascem na nossa mente e são a consequência de um desequilíbrio na nossa esfera emocional. Vou esclarecer ainda mais. A depressão, em geral, não acontece de um dia para o outro, pois é um processo lento que vai se alojando e desarmonizando nosso ser, desarticulando o equilíbrio mental. Mas se você pode aceitar que a sua maneira de lidar com os eventos lhe levou à depressão, você pode aceitar também que tem a capacidade de mudar. Quem aceita se responsabilizar também tem o poder de tomar conta da própria vida. A mudança de estilo de vida, de pensamentos, atitude e crenças é a chave para a sua liberação das algemas da depressão. Vou repetir de uma forma diferente. A única maneira de vencer a depressão é mudando de estilo de vida, de pensamentos, atitudes e crenças. Eu não considero a depressão como uma doença, nem um distúrbio mental. A depressão, a meu ver, é um distúrbio passageiro da consciência, cujas raízes se amarram na esfera psicológica, biológica, social e espiritual, mas cuja causa reside em primeiro lugar nos pensamentos distorcidos. Enfatizo o termo passageiro porque, ao contrário de algumas doenças mentais que tem que carregar pelo resto da vida, você pode livrar-se da depressão. Estou bem ciente que a Organização Mundial da Saúde classifica a depressão como doença. Porém, os profissionais e terapeutas tendem cada vez mais a considerar a depressão, pelo menos na maioria dos casos de depressão leve e mediana, como um descontrole emocional, uma oscilação exagerada do humor e uma perturbação momentânea da identidade profunda do ser. Isso significa o quê? Que você não precisa de remédios para sair da depressão, pelo menos quando não tem um quadro agudo. Os medicamentos não vão resolver a sua depressão. É inegável que um antidepressivo vai lhe ajudar a se recompor nos casos de depressão grave. Às vezes, aliás, é a única maneira de lidar com uma situação de emergência, mas nenhum medicamento vai resolver sozinho um problema que tem mais a ver com o jeito de lidar com a vida que com causas biológicas. Sim, as pessoas que sofrem de depressão têm modificações biológicas, mas essas alterações são as consequências do jeito de lidar com a vida e não o contrário. Vou falar bem alto, bem claro. A melhor maneira de sair da depressão é mudar o seu interior. Mas o problema hoje é o seguinte: você é diagnosticado com depressão para qualquer alteração de humor que dura mais de 2 semanas. E os médicos receitam remédios com uma facilidade desconcertante. De acordo com as estatísticas oficiais, as receitas de antidepressivos não param de continuar a aumentar de maneira inquietante. E o número de pessoas com depressão continua também disparando.
é um sinal que algo está errado. Para você ter uma ideia, no Brasil, 7,6% dos adultos já foram diagnosticados com depressão. Mais ou menos 11 milhões de pessoas. Dentre esses brasileiros, mais da metade usa medicamentos. Muitos falam que a depressão é causada pelas alterações químicas no cérebro. Que seja dito, nunca foi comprovado de maneira irrevogável que as alterações químicas ou qualquer disposição genética levam à depressão. Pelo contrário, alguns comportamentos e pensamentos repetitivos provocam as modificações nos circuitos neuronais do cérebro, o que leva a mudar por sua conta a sua química corporal, entendeu? Em um efeito de espiral, as modificações químicas e neuronais encarceram na depressão e levam o indivíduo para mais baixo. Muitos casos de depressão podem ser resolvidos sem remédios. Aliás, um estudo recente da famosa Universidade Johns Hopkins mostrou que para sair da depressão, a medicação não tem mais eficiência que a meditação. Sim, a medicação não tem mais eficiência que a meditação. Outra surpresa para você: pesquisas mostraram que exercitar o corpo tem os mesmos benefícios que os remédios, mas sem os efeitos colaterais. E vários estudos revelam que os antidepressivos não apresentam uma vantagem nítida comparados aos placebos. Porém, também foi mostrado nas pesquisas que a combinação de medicação com psicoterapia seria a maneira mais eficiente de vencer a depressão. Preciso fazer uma advertência. Se você está usando medicamentos, não pare sem consultar o seu médico. Se ainda não está usando e sofre de depressão leve a moderada, pense 2 vezes antes de tomar qualquer pílula. A depressão é uma formidável oportunidade de reavaliar a sua vida, suas atitudes, suas prioridades. É uma chamada da sua alma, ou se preferir, da sua essência, para mostrar que algo em sua vida não está atendendo às suas necessidades profundas. Que você está trilhando um caminho que não é seu, deixou de ser. A depressão pode ser uma chance de você renascer e de crescer. Uma chance para reavaliar os seus relacionamentos, suas conquistas, seus entes próximos, seus valores profundos, seu propósito de vida e muito mais. Se você conseguir ver a vida como uma sucessão de lições e oportunidades para o seu crescimento, para uma aprendizagem eterna, poderá encarar a depressão com um olhar diferente e qualquer problema que surge na vida com outra perspectiva. Uma diferença de percepção que faz muita diferença. Agora vamos falar do método 0D. A filosofia do método é a seguinte: para enxergar na escuridão, não adianta tentar removê-la. É mais eficiente e rápido simplesmente ligar a luz. Assim você aprende a acender a sua própria luz, iluminando o seu caminho e apagando assim todos os seus sintomas. Em outras palavras, em vez de procurar entender e lutar contra velhos hábitos, modos de pensar inadequados e conceitos ultrapassados, como fazem muitas terapias clássicas, o meu programa lhe ensina a cultivar e aplicar novos comportamentos positivos. Novos comportamentos que acabam apagando os modos que o levaram à depressão. Novos comportamentos que modificam a química do seu corpo para o melhor. Usando uma analogia da informática, você precisa simplesmente baixar um novo software e automaticamente ele irá substituir a versão antiga. Alguns, eu sei, preferem passar meses examinando o computador para saber que pode ter dado errado e passar mais meses ainda tentando consertar. Eu prefiro substituir o velho programa por um novo, bem mais rápido, bem mais eficiente. Quero ressaltar que todo o conteúdo deste programa é baseado em evidências científicas. Todos os passos que serão indicados foram validados inúmeras vezes por pesquisadores e profissionais da saúde.
Para desenvolver esse método, não inventei nada, simplesmente examinei muitos estudos científicos, juntei os melhores em cada área e fui construindo o programa de uma maneira lógica e estruturada. Também estudei os depoimentos de muitos que conseguiram sair da depressão para extrair as técnicas utilizadas e as dicas transmitidas. Enfim, me baseei em minha própria experiência com a depressão. Eu acredito que a saída da depressão só pode ser atingida com ações concretas e mudança de atitudes e pensamentos. Você terá que realizar tarefas e lições de casa, por exemplo. Assim, na parte inicial do método, você aprenderá a cultivar a gratidão e a bondade no seu cotidiano, porque ambas possuem o poder de curar, energetizar e transformar vidas. A gratidão e a bondade são simplesmente os pilares da felicidade. Não existe pessoa feliz que não seja grata e boa. Um exemplo. Pesquisas demonstraram que pessoas que mantêm um diário da gratidão, por exemplo, relatam que se sentem mais felizes, alegres, entusiasmadas, interessadas, atentas, com mais energia e animação. A razão é simples. A gratidão libera o hormônio oxitocina, que é associado com sentimentos de bem-estar e de felicidade. A gratidão estimula a dopamina, um neurotransmissor que aumenta a sensação de prazer, e a gratidão diminui a produção de cortisol, produzido em situações de estresse e achado em excesso em pessoas depressivas. Acima de tudo, cultivando a gratidão, você experimenta menos momentos negativos e se sente menos estressado e isolado. Ao tornar-se agradecido pelo que você já possui, pelo que vivenciou, pelas pessoas importantes da sua vida, você já está dando um salto enorme em direção ao seu bem-estar. É simples, sim, até pode parecer simples demais, mas funciona. Você pode estar pensando, 2 meses para sair de uma depressão que tem durado anos, é bem pouquíssimo tempo. Mas por que 2 meses? Porque a ciência já comprovou que são necessários, em média, 66 dias para estabelecer-se um novo hábito. E esse método vai justamente lhe ensinar novos hábitos para substituir os velhos. Você já pode ter lido, talvez, que um hábito pode ser mudado em 21 ou 28 dias, mas esse número é um mito, tá? Não é tão simples mudar velhos hábitos. Pesquisadores demonstraram que novos circuitos neurais podem ser criados no nosso cérebro. Isso se chama de neuroplasticidade. O mais legal é que a atividade a química dos circuitos neurais específicos pode ser mudada com pequenas alterações no estilo de vida. Por exemplo, é possível modificar diretamente os circuitos neurais ligados à depressão e liberar neurotransmissores como a dopamina ou a serotonina, os neurotransmissores que o cérebro da pessoa depressiva não estava mais produzindo. Quando um circuito funciona melhor, todos os circuitos e todas as regiões do cérebro melhoram também. Em outras palavras, o cérebro pode alterar a sua própria estrutura e função através de quê? Pensamentos e atividades. Então, todos os exercícios do método têm esse propósito, criar novas conexões neurais no seu cérebro e afetar a sua química corporal, liberando hormônios e substâncias como serotonina, dopamina, endorfinas, essas substâncias que contribuem para uma vida mais saudável e que faltam cronicamente no seu organismo, ou no organismo das pessoas depressivas. Assim, não somente você irá se sentir melhor, como de fato estará melhor. Ao mudar seus pensamentos e suas atitudes, você realmente pode mudar a sua realidade. E mudanças podem acontecer
bem mais rapidamente do que você espera. A sua transformação depende totalmente de você. Eu vou lhe mostrar o caminho para a felicidade, vou lhe ensinar como usar algumas ferramentas ou compartilhar técnicas poderosas, também desencadear algumas ideias que podem mudar a sua vida, mas o trabalho e a responsabilidade são todos seus. Você pode mudar, se realmente quiser. Eu posso garantir que com a quantidade certa de compromisso, de motivação, vontade, esforço, disciplina, perseverança, você irá encontrar a sua saída da depressão e irradiará alegria. Mas não espere milagres, se não estiver 100% disposto a fazer acontecer. Você simplesmente não pode mudar a sua vida se não mudar primeiro o seu interior. Escuta bem, vou repetir várias vezes. Não pode mudar a sua vida se não mudar primeiro o seu interior. Espero que tenha gostado dessa apresentação rápida do método 0D. Você pode acessar o site zerodepressão.com.br e seguir o método de graça, sim, sem pagar um centavo. Nesta hora, você pode estar pensando, essas técnicas podem funcionar para outras pessoas, mas não para mim. Eu já tentei e não consegui. Nesse caso, tudo o que eu posso dizer é nunca desista e tenta novamente. Lembra quando você era uma criança aprendendo a andar? Você desistiu porque caiu muitas vezes? Ou simplesmente se levantou e tentou mais uma vez? Abraço!